Vamos meditar na maravilhosa palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós estamos ministrando sobre os 10 mandamentos. Falamos sobre, na primeira semana, sobre 2 mandamentos. O primeiro é: eu sou o teu Deus, não tenha outro. Relação monogâmica com o Senhor. Falamos também na primeira semana sobre o segundo mandamento, que é: não tenha imagem. Você não sabe fazer imagem de mim, não sabe se relacionar com a imagem que você fará. Seja a imagem de Deus. Veja no teu irmão, veja no outro a imagem de Deus. Falamos na segunda semana do terceiro mandamento, que é: não tome o nome de Deus em vão. Só ponha o nome dele na sua boca quando ele estiver no seu coração. Falamos na semana passada sobre o quarto mandamento. Lembra do Shabat, do descanso. Guarda um descanso, confia em Deus. Saiba que existe um Deus que trabalha por você e que te quer feliz, usufruindo a vida. E nesse tempo de descanso, se volte ao Senhor. Tenha tempo para Ele. O ame. E hoje vamos ao quinto mandamento. Antes vamos fazer uma oração para o Senhor nos ajudar a compreendê-lo. Pai querido e amado, eu te peço em nome de Jesus, que nos abençoe com revelação da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, nesse momento a crescer, a amadurecer, a estar mais perto do centro da Tua vontade, o lugar bom, agradável e perfeito. Me use por misericórdia e, Senhor, encontre corações dispostos, disponíveis, abertos para aprender, para receber de Ti. Nos transforma, nos aviva para Ti, Senhor. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Quinto mandamento, Gênesis 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que Yahvé teu Deus te dá. Falei aqui todas as vezes e quero refalar porque isso é importante. Os 10 mandamentos são fundamento para toda a lei de Deus, que é uma revelação do caráter do próprio Deus e da vontade do próprio Deus, que é boa, agradável e perfeita. Sendo que os 10 mandamentos foram dados num contexto muito especial para marcar o seu caráter de especialidade. Deus não falou através de um intermediário os 10 mandamentos como o resto da lei que Ele deu a Moisés. Ele falou diretamente ao povo. Os 10 mandamentos Deus mesmo escreveu com o seu dedo em 2 tábuas de pedra. Eu imagino que 10 dividido por 2 tenham ficado 5 mandamentos em cada tábua. Deus, quando viu as tábuas serem quebradas pela fúria de Moisés, providenciou que fosse reescrito em novas tábuas de pedra. Então isso mostra que são mandamentos muito preciosos e muito especiais. E aí a gente entende que honrar pai e mãe está entre esses 10 princípios fundamentais da vida. Honrar pai e mãe está entre as 10 coisas principais da vida do ser humano. Jesus, agora, uma questão, né? Os 10 mandamentos, eles são teologicamente divididos entre mandamentos verticais, mandamentos de amor a Deus, e mandamentos horizontais de amor a outros homens. Porque é assim que Jesus divide os mandamentos. Lá em Mateus 22, 40, ele fala que 2 mandamentos fundamentam toda a lei. O primeiro, que é amar a Deus com todo o coração, e o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Então os 10 mandamentos também são reflexos desses 2 mandamentos, são desenrolar desses 2 mandamentos. E aí, se a gente dividir no meio, ficariam 2 tábuas, uma tábua vertical, uma tábua horizontal. E o quinto mandamento ficaria na primeira tábua, no honrar a Deus.
Mas alguém pensa, mas pai e mãe não são Deus, eles estão na horizontal. Aí alguns pensam então que são 4 mandamentos verticais e 6 horizontais. Outros dizem não, honrar pai e mãe também é vertical, porque pai e mãe estão acima de nós, são autoridades. E eu creio que sim, que honrar pai e mãe é um mandamento vertical, ainda que seja uma transição para a horizontalidade. Mas não só pela questão da autoridade que de fato existe de pai e mãe, até que o sujeito crie família, né? Como está lá em Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, começando uma nova família. Até então ele vive debaixo da autoridade dos seus pais, mas não só por causa da autoridade, mas sobretudo pela questão da representatividade. Pai e mãe, eles são as figuras que mais representam Deus em nossas vidas. Pode ser que em algum momento você conheça alguém que passe a refletir Deus mais do que seu pai e sua mãe, mas geralmente isso não acontece. Geralmente tem coisas da divindade que você só entende, só percebe nessa relação pai e filho, nessa relação mãe e filho, mãe e filha, pai e filha também, para todos os gêneros ficarem contemplados. Pai e mãe, eles são as figuras que, assim, e tem uma questão que me faz ter certeza que esse mandamento é vertical. Para mim fica muito claro que é um mandamento vertical. Sabe por quê? A palavra hebraica usada para honrar nesse texto, que é kabad ou kabed, ela praticamente só aparece no Antigo Testamento se referindo à honra a Deus ou a um representante de Deus na sua função como um sacerdote ou um profeta. Então eu estava também com essa dúvida, onde encaixar esse mandamento, na verticalidade ou na horizontalidade, até que essa chave abriu a minha mente. O kabad ou kabed, que só é usado praticamente para se referir à honra a Deus. A honra que Deus está pedindo aqui dos filhos é uma honra a Ele mesmo através dos pais. Porque os pais representam Deus como nada na terra pode representar. Para começar, nós somos criados de dentro deles. Nós saímos de dentro deles. De alguma forma, somos continuação deles na terra. Somos imagens deles. Não é verdade? Quem olha para Maria Esté, vê lá a minha imagem. Dizem agora que quem olha para Judá, vê a imagem de Nana. Então eles refletem a gente como o homem reflete a Deus. São eles que nos dão identidade, não é verdade? Como Deus faz com o homem, assim pais fazem com o homem. Você carrega o sobrenome do seu pai. Mais do que isso, é muito comum você ser conhecido como filho de fulano, não é verdade? Tainã, filha de Tânia. Quando é assim, Tainã de Tânia, Tainã de Jasson, Diogo de Rogério. Que Diogo? O Diogo de Rogério. Não é verdade? São eles que cuidam de nós quando nós somos mais vulneráveis. Bebês totalmente dependentes. Eles nos provêm de abrigo, de alimento, de roupa, de educação, de lazer. Eles pensam nossa vida, projetam nossa vida, torcem conosco como ninguém pode fazer. E observe que essa representação de pai, ela aparece nos dois, no pai e na mãe. Honra teu pai e tua mãe. Honrar Deus é honrar pai e mãe, porque eles juntos representam Deus. Salmo 27:10, Davi fala: quando meu pai e minha mãe me deixarem, o Senhor me acolherá. Porque só Deus para substituir pai e mãe. Porque em Deus há paternidade, em Deus há maternidade, em Deus há até irmandade. Pregamos sobre isso na mensagem sobre Trindade, e rimou tudo agora. Pai e mãe são aqueles que não nos tiram do coração, mesmo quando nós estamos adultos. Eles continuam olhando para a gente como crianças, querendo cuidar da gente. Às vezes eu recebo ligação de pais de 70 anos, dizendo: ajuda meu filho, tem 50, o menino. Pastor, ajuda meu filho. Tem quantos anos o baby, papai? Eu acho que tem uns 52 já. Mas na cabeça do pai,
Na cabeça da mãe é o seu filho, é o seu neném, é o seu bebê a vida toda. E esse amor profundo, esse amor sólido, esse amor constante, esse amor incondicional é o que mais se aproxima do amor de Deus na terra, sem dúvida alguma. E por causa dessa representação toda, Deus condiciona as principais bênçãos que nós podemos receber na vida, a relação com os pais. O Antigo Testamento acaba assim, ó: e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não fira a terra com maldição. Não haver boa relação entre pais e filhos bloqueia a bênção e, consequentemente, traz juízo. Mas aqui está o mandamento dizendo: honra teu pai, honra tua mãe, e se prolonga a tua vida. Quando Paulo se refere a esse mandamento em Efésios 6, ele fala: honra teu pai, honra tua mãe, que se prolonga a tua vida e tudo te vai bem. Tem versão que fala assim: você será feliz. Lembre que Isaac, ele está num dilema: que filho vai abençoar? E os filhos brigam para receber palavras de seu pai, porque sabem, Jacó e Esaú sabem que palavras do pai determinarão o seu futuro. Quando José leva seus filhos Efraim e Manassés para serem abençoados por seu pai Jacó, ele se preocupa sobre qual mão do pai cairá na cabeça de qual filho. Porque Jacó aprontão, sempre inventivo, em vez de pegar a mão direita e botar no filho mais velho e a esquerda no mais novo, ele, o que o bicho faz, ó. José: painho, esse aqui é o mais velho, bota a mão direita nele. Ele diz: não, Deus quer assim. Quando o mesmo Jacó abençoa seus 12 filhos, já no leito de morte, em Gênesis 49, cada sentença que sai da sua boca é uma palavra profética do próprio Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que a bênção venha sobre a tua vida. Da mesma forma, a desonra a eles anula boa parte da graça que chegaria em nós. Não que anule a graça, mas bloqueia. A graça, ela supera tudo, não é verdade? A graça é graça por isso, porque não depende de mérito, mas bloqueia. É como Hebreus 12 fala: alguns são privados da graça. A graça existe, mas não chega nele. Lá em Provérbios 20, texto fortíssimo, fala assim: quem amaldiçoa seu pai e sua mãe, sua lâmpada se apagará nas mais densas trevas. Sabe o que significa? Na hora mais difícil da vida, ele não verá a luz. Não há um favor de Deus sobre a vida dele. E agora, pastor, mas será que é difícil mesmo honrar pai e mãe? Se são figuras tão perto da divindade para a gente, não seria natural que nós o adoremos, até quase que o idolatremos? Isso acontece com muita gente quando a relação é saudável. Ele fica ali lutando para não idolatrar os pais de tanto que eles amam. Mas infelizmente, isso não acontece com todo mundo e, na verdade, com a maioria de nós temos os pais como figuras muito paradoxais. Há um dilema muito grande no nosso coração em relação aos nossos pais. Porque pais, ao mesmo tempo que são o símbolo da provisão, da graça, do amor incondicional, também são, para começo de conversa, fora os erros deles, mas até no que eles acertam, eles são chatos às vezes. Porque os pais são as primeiras figuras que nos limitam, assim como Deus. Nós também temos dilemas com Deus por causa disso. Porque é a figura que nos dá, mas também que diz não. Começa com não bote isso na boca, não bote o dedo na tomada, não vai comer o doce. Aí evolui para não vai sair, não vai andar com fulano, não vai chegar tarde, não vai fazer essa viagem. Ou o que me atormentava: não vai para esse passeio da escola. Ai, gosto nem de lembrar, tem que fazer uma cura interior. Então, como eles são as figuras que nos limitam, que não nos dão tudo o que queremos ou que achamos que merecemos, eles vão virando figuras complexas de nossa psique. Como cantou Fábio Júnior numa música em que ele demonstra uma saudade imensa do pai, uma vontade que o pai, como ele fala, renascesse, já que já era falecido. Mas ele confessa: pai, você foi meu herói e ao mesmo tempo meu
Vocês conhecem a música do Fábio Júnior, né? Meu bandido. Os pais e mães têm esse papel, ao mesmo tempo que são heróicos, são vilanescos em nossa psique. Freud falava muito sobre isso, sobre os impulsos parricidas que nós temos, a vontade de eliminar os pais, de superar os pais muitas vezes. Eles viram alvo, eles são nossos heróis, mas depois viram alvo. Eu quero superar. O sonho do adolescente qual é? Sair de casa. Eu quero sair de casa. Eu quero superar meus pais, eu quero ser melhor. Lá no fundo da psique humana tem uma competição, uma rivalidade com o pai, assim como há com Deus. Esse é o sentimento que houve em Satanás. Competir com Deus. E que foi transmitido para Eva. Ah, Deus não é tão bom assim, queira ser igual a Ele. O oposto do sentimento que houve em Jesus, que sendo igual a Deus, se submeteu ao Pai. Honrou seu pai. Mas eu sei, irmãos, não é fácil. Essa competição com os pais, elas nos atormentam. Esses dilemas nos perseguem, são muito profundos. Eu confesso a vocês que eu fiquei receoso de pregar hoje, de começar a pregar e não conseguir. Porque isso também é um dilema que acompanha a minha vida. E que eu busco resolver, e quando eu penso que está 100% resolvida, tem um pouquinho ali ainda que... Mas encontrar esse lugar de honra, ao mesmo tempo que você discerne seus pais, eles não são perfeitos, você tem que aprender a discerni-los, saber que eles são imagens imperfeitas de Deus, e às vezes até são imagens diabólicas em alguns aspectos. Saber discernir naquilo que eles representam Deus, naquilo que eles não representam Deus, é uma tarefa árdua, mas nós vamos pensar em nome de Jesus. Porque o mandamento é honre teu pai e tua mãe, independente de quem eles sejam. Não está aqui no texto, honre teu pai e tua mãe se eles forem bons pais, está assim? Não. Está honre teu pai e tua mãe, mas ele é terrível, honre no que puder honrar. Honre da forma que puder honrar. Quanto à obediência, obedecer ele só no Senhor, é o que Paulo fala em Efésios 6:1, obedeçam vossos pais no Senhor. Naquilo que eles se alinham a Deus, eu obedeço. Naquilo que eles não se alinham a Deus, eu digo, pai, eu sinto muito, eu te amo, mas eu não posso te obedecer nisso. Eu lembro de Luiz Gonzaga, de quem eu confesso ser um grande admirador. Gonzaga, ele cresce fã do seu pai, Januário, lá em Exu, sertão de Pernambuco. E o pai Januário era o forrozeiro, o sanfoneiro da região. E quando tinha as festas, Luiz Gonzaga ia com o pai, ficava na reserva. Quando ficava tarde a festa, o Januário já cansado, dizia, ei Luiz, como ele mesmo conta, eu estou reproduzindo as falas dele, porque eu sou fã, sem ser fanático. Ele fala, ei Luiz, leva um bocadinho. Aí Luiz se empolgava, pegava o fole de 8 baixos do pai. 8 baixos são uns botões da sanfona que dão os acordes. Tinha 8, o de Januário. Luiz pegava o fole de Januário e tocava e sentia aquela relação para ele. E eu conheço bem, que eu já estudei muito Luiz Gonzaga, foi até no museu de Luiz Gonzaga em Recife. Como eu gosto de Luiz Gonzaga, que eu fui no museu de Luiz Gonzaga em Recife, tendo crise de apendicite. Não, vamos embora para o hospital. Eu disse, não, eu vou ver Luiz Gonzaga. E eu fiquei com crise de apendicite até acabar o museu, eu não fui embora. E tá ali tocando com seu pai nos forrós de Exu e região, era para Luiz o sonho da vida dele, ser como pai era o sonho da vida dele, o pai era o seu herói. E Luiz Gonzaga cresceu, começou a namorar, e um namoro que ele teve lá com um cara importante, a filha de um cara importante, a filha de um cara importante, lá na região de Exu, o pai da menina dizia assim, ei menina, larga esse Luiz é um sanfoneirozinho sem futuro. Só que Luiz era meio brabo, né, do sertão. Foi no pai da menina e falou, que conversa é essa, seu fulano? Que eu sou um sanfoneirinho sem futuro, que não posso namorar com a sua filha. Só falou isso. O pai disse, não Luiz, não é assim não, tal. Mas o pai foi na casa de Luiz, bateu na porta, Santana, a mãe dele, abriu e disse, que foi, seu fulano? Seu filho me ameaçando. A mãe esperou Luiz já com o currião na mão. Quando o Luiz entrou em casa, ela, essa casa nunca deu para assassino, seu vagabundo. E começou a bater em Luiz. Não, mãe, eu não queria matar ele não. Eu não quero, você ameaçou o homem, Luiz. E pá. Mas até aí está tudo bem.
Aí chega Januário, o herói dele. Quando o Januário entrou em casa, que viu a cena, disse: ei, Santana, larga o menino, Santana. Que é isso, Santana? Batendo, que é isso, Santana, larga o menino. Aí ele pensou: pai não vai me defender, pai não vai me proteger. Aí quando o Santana contou ao pai o que o Luiz tinha feito, aí o pai, em vez de proteger, desceu a mão em Luiz também. Aí ele disse que aquele momento foi a maior decepção da vida dele. O meu herói agora estava se unindo num complexo com meu sogro, com minha mãe, para ser injusto comigo e me machucar. E essas coisas têm um poder na nossa alma. Talvez um dia, um momento, uma situaçãozinha em nossa vida que vivemos com nossos pais determinam caminhos da nossa alma, sabia? Isso foi tão forte para Luiz que ele decidiu naquele dia ir embora de casa. Arrumou as coisas e fugiu de casa. Foi bater em Fortaleza. De Fortaleza ele foi para o Rio de Janeiro. Ele primeiro foi para o exército, virou músico em barzinho no Rio de Janeiro, até que ele estourou e virou um sucesso. Mas ele ficou estourado, um sucesso, mas sentia uma tristeza e uma angústia profunda no seu coração. Por quê? Porque não havia uma resolução na sua alma dessa relação com os seus pais. Vou lhe falar uma coisa, isso é muito sério. Enquanto isso não for bem resolvido, você pode até tentar enterrar para o mais fundo da sua psique. Fica lá uma coisa que diz: você ainda não se resolveu. E Luiz, agora famoso, pensa em voltar lá para Exu, meio que para mostrar, 16 anos depois, 16 anos sem ver o pai, para mostrar ao pai que ele é um sucesso. Mas no fundo ele está voltando porque está com muita saudade do pai. E aí tem uma música famosa, né? Que ele fala assim, essa música para mim é muito significativa, porque revela muitos sentimentos dele. A música do retorno dele. Eu não vou cantar não, eu vou só citar a música. Diz assim, ó: quando eu voltei lá no sertão, com meu fole prateado, uma sanfona bonita, eu quis mangar, né, tirar onda com o Januário. Só de baixo minha sanfona tinha 120, o Januário tinha 8. Botão preto bem juntinho como negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem para o granito, interior lá de Pernambuco, foram logo me dizendo: ei, de Taboca a rancharia, de Salgueira a Bodocó, Januário é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, o velho Jacó, o velho conservador, disse a ele: ei, Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, você pode ser famoso, mas seu pai é martinhoso, e com ele ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Se você chegou no 120 baixo, Luiz, é porque lá atrás teu pai te ensinou no 8 baixo dele. Se você chegou em algum lugar, Luiz, é porque lá atrás teu pai te carregou no colo. E aí, meu irmão, eu não sei como foram seus pais para você. Talvez não foram os pais ideais, talvez cometeram injustiças no meio do caminho, como o Januário cometeu com o Luiz, até sem querer no momento. Ou você chegou onde chegou porque alguém lhe carregou no colo, lhe alimentou, lhe vestiu, lhe deu o que ele podia dar. O que a gente tem que ter no coração, a gente é uma compreensão das limitações dos nossos pais. Gonzaga, depois de um tempo, ele entendeu que o pai se equivocou, e quem não se equivoca, quem não erra, quem é perfeito. Aí eu vou citar outra música. Eita, o pastor já está tentado na de música. Pais e Filhos, de Renato Russo, e ele diz assim: você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Você diz que seus pais não te entendem, mas você também não entende seus pais. Meu pai, eu tinha muitas queixas dele, até eu entender o pai que ele teve. Que foi 10 vezes pior naquilo que eu me queixava. Ele, por causa do conhecimento da palavra, ainda foi muito melhor do que meu avô foi para ele. Então você diz que seus pais não te entendem, mas você não entendem quem eles foram. E Renato Russo fala: eles são crianças como você. Eles foram crianças também machucadas, traumatizadas, violentadas na vida. Compreenda, ame, perdoe. Honrar o pai também é perdoá-los, é parar de carregar essas mágoas no coração, é parar de atribuir a eles todas as culpas da sua vida. Nós temos esse costume, e até nisso eles parecem com Deus.
Porque em Provérbios 19:3 diz assim: o homem na sua tolice arruína a sua vida, e seu coração se ira contra Deus. O homem faz escolhas ruins e bota a culpa em Deus. Como nós também, às vezes, usamos os pais como desculpa para tudo que deu errado em nossas vidas. E não é verdade. Temos que saber assumir as responsabilidades e saber que nossos pais não têm esse poder todo assim. Eles são sim grandes influências, mas tem coisas que dependem da gente se levantar, escolher um novo caminho, inclusive o caminho de se reconciliar com os pais. E converterá o coração dos pais e os filhos aos seus pais, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Sobre Luiz Gonzaga, a felicidade dele foi reencontrar Januário. Quem conhece, que acompanha não, que eu não era nascido, mas quem conhece a história dele sabe que depois desse reencontro, aí Gonzaga ficou feliz de verdade. Aí a alma dele relaxou, aí ele reviveu, ele passou o resto da vida honrando. Não tinha um show de Luiz Gonzaga que ele não contasse essa história do retorno. É lindo, depois veja no YouTube. Luiz Gonzaga voltando para casa, ele conta o dia que ele chegou de madrugada, como ele bate na porta, como o pai dele recebe, como a família recebe. É lindo demais. Eu não consigo ouvir isso uma vez sem chorar, sem me emocionar. Assim como também como eu tenho dificuldade de ouvir a música de Fábio Júnior, Pais e Filhos, de não chorar, porque esse é um tema que é muito sensível para mim. É difícil, eu vivo esse dilema também. Ora honrar, ora, sabe, mas eu entendi esse lugar que nós temos que encontrar no Senhor. E vai ser bem breve minha mensagem hoje, até porque se eu falar muito aqui, eu vou começar a entrar num lugar que não quero entrar. Eu tenho que ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. E em vez de ter o sentimento que houve no diabo. O que o diabo fez? Começou a olhar para Deus e dizer: ah, que nada. Ele não é tão bom assim não. O sentimento que houve em Jesus, que sendo igual, se submeteu, que disse em João 6, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho alegria. Ainda quando a minha vontade é diferente, eu digo: Pai, faz a tua. Eu quero te honrar. Eu quero te agradar, eu quero te abençoar. É um sentimento de humildade, é um sentimento de entender que a vida deles é mais breve do que a nossa. Não é verdade? E que nós podemos, de alguma forma, dar a eles alegrias muito peculiares. Dar a eles um conforto e um carinho que só nós podemos dar. Queremos ser bênção para o mundo, né? E a gente não se esforça para ser bênção para os nossos pais. E não há coisa mais ingrata do que não ser grato a quem primeiro lhe deu um peito, a vida, o útero, a força, o trabalho. Não há nada mais ingrato do que não honrar os primeiros canais, os primeiros instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas. E aí eu quero encerrar essa mensagem justamente com essa perspectiva. Existem bênçãos que Deus traz para as nossas vidas, pelos pais. E eu creio que isso toca a prosperidade, isso toca ter uma família abençoada também. Eu vejo muito isso, pessoas que tiveram relações péssimas com os pais, depois sofrem com seus filhos também. Os casamentos sofrem, a vida sofre. Mas sabe por quê? Porque no fundo, o que está sofrendo é o nosso coração. No fundo, esse desarmonizar com os pais gera uma desarmonia com a gente mesmo, com a nossa identidade, com a nossa segurança, com a nossa relação com Deus. E aí Renato Russo, que parece ser alguém que lutou muito com isso também, eu volto à música dele. Se você lê a canção Pais e Filhos, você já percebeu que ela começa com um suicídio? Você já notou isso? Pais e Filhos começa, eu até notei aqui para poder lembrar, estátuas e cofres e paredes pintadas. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. E a música vai se desenrolar assim, em conflitos dentro de casa. A música é sobre esse conflito entre pais e filhos, por isso se chama Pais e Filhos. E ela começa com o suicídio. Aqui Renato, nas suas viagens, mas também na sua profundidade, está dizendo o seguinte: olha, essa falta de harmonia com essas figuras tão essenciais para a nossa vida geram buracos tão profundos que às vezes chegam no suicídio. E talvez, quem sabe, essa onda tão grande de depressão e suicídio que nós vivemos hoje pudessem ser curada e amenizada com reconciliação com os nossos pais.
ele virá para converter o coração dos pais e dos filhos. E uma das frases que mais me marcaram na vida, eu não vou nem reproduzir a frase, mas eu lembro que foi uma frase que minha mãe me disse quando eu passei no vestibular da UNEB. E de vez em quando eu estou assim, sem ânimo para alguma coisa, ou sem acreditar em mim, aquela frase brota lá do meu subconsciente e me ajuda. Como por muito tempo também, algumas frases ruins dos meus pais já brotaram na minha alma e me perturbaram. Converterá os corações, limpará os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que não venha maldição, mas que venha um fluir de bênção. E aí, tem outra parte da música aqui do Renato Russo que eu separei. Olha que coisa profunda ele está dizendo aqui. Ele fala o seguinte, ó: eu moro com minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Tipo assim, eu moro com minha mãe, mas ainda tem meu pai. Mas ele vem a revolta. Eu moro na rua, eu não tenho ninguém. Estou desapegado de família. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tantos lugares que eu nem me lembro mais. Já perdi todas as raízes. Aquela fase que você se sente, eu não preciso de pai nem de mãe. Não sei. E eu já me sentia assim, sabia? Tinha uma fase na minha adolescência que eu não parava em casa. Eu nem queria ficar em casa. Diego, um amigo amado, a casa dele virou minha casa. Diego, Thiaguinho conhece de um grupo que a gente tem em comum. Eu ficava na casa de Diego todo dia lá e eu sentia uma liberdade, desenraizado, vontade de... Aí ele fala, já morei em tantas casas que eu nem lembro mais. Mas aí onde ele repousa? Eu moro com os meus pais. E esse fenômeno é muito comum. A gente cresce, a gente quer ser independente, quer superar os pais, quer esquecer os pais. Mas lá no fim da vida, mas meu Deus, poxa, eu quero estar mais perto de painho. Quero estar mais perto de mim. Houve um arrependimento. Porque eu não usufruí mais de painho. Hoje é um fenômeno muito grande de filhos que estão voltando para a casa dos pais. Chega nos 40, nos 50, quer morar de novo com os pais, quer estar perto dos pais, porque percebem essa brevidade da vida. Ou então alguns não conseguem ir, aí o pior, no funeral. No funeral são tomados de um sentimento terrível, de um arrependimento, de uma lamúria, por não ter compreendido, vivido, amado, quando poderia amar. E o refrão da música é justamente esse, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E, na verdade, poderia ser substituído sem muito prejuízo, como é preciso amar os nossos pais como se não houvesse amanhã. Porque quando você acordar, já não há mais. Está passando. O tempo está passando. E daqui a pouco eles vão embora. Então, eu sei que não é fácil lidar com todos esses dilemas, essas problemáticas. Mas o desafio do Evangelho é que nós sejamos graça de Deus na terra. Inclusive como filhos. Filhos que restauram as relações com os pais. Filhos que vão atrás, que curam, que têm iniciativa. Porque a graça é aquilo que a gente faz, mesmo que o outro não mereça. Eu digo a vocês, tem pais que merecem ser abandonados, de tão mal que eles foram com os filhos. Merecem ser esquecidos e apagados da memória. Mas aí entra a graça. Nós conhecemos um Deus que nós também merecíamos o inferno, e Ele nos alcançou com o céu. Que nos amou primeiro, amém? Ame seu pai primeiro. Eu tenho um testemunho vivo disso. Tenho 2 pais. Um eu conheci adulto. Ele poderia ter me amado, mas não me procurou. E quando eu soube da existência dele, eu fui atrás. Eu procurei. Eu amei. Eu me aproximei. Isso fez uma grande diferença para a minha vida. Toma iniciativa. Libere a graça. Seja o mais forte que suporta o mais fraco. Ei, não pense que você tem a vida. Você tem pouco tempo para isso. A vida passa rápido. Um dia eu vou viajar com minha mãe, um dia eu vou fazer um almoço para o meu pai, um dia eu vou fazer... Ei, faz logo. Você vai perceber um fluir, um toque, uma bênção,
uma leveza, um liberar de Deus. Gente, eu percebo, quando eu converso com gente no gabinete, que tem relação boa com o pai e com a mãe, eu percebo, é diferente. São raros, cada vez mais raros. Mas gente que tem boa relação com o pai e com a mãe, ele tem uma força diferente. Ele tem um olhar diferente. Tem uma leveza, tem uma confiança para a vida diferente daquele que não tem. Ou daquele que não tem, não foi curado. Porque pastor, e agora eu que não tenho mais pai, não tenho mais mãe, meu pai foi terrível, nem me atende, o que eu faço? Salmo 27, versículo 10. Quando o teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te recolherá. Porque também ninguém é refém de pai e mãe não. Se pai e mãe não forem viáveis para você, depois de muito esforço da sua parte, no Senhor há o que pai e mãe têm. No Senhor a cura para você, a restauração, a paternidade, a maternidade, a irmandade, a bênção de Deus, amém, gente? Sobre a tua vida. Mas faz o que você pode. Faz o que você pode. Porque eu tenho certeza, eu não sei quem foi o teu Januário, tua Januária, mas a resolução com essa figura te fará ter uma alegria diferente. Perdoá-los, liberá-los, amá-los, honrá-los, falar bem deles, ter boas coisas para falar deles, sabe? Agradá-los. Enquanto há tempo, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, ele já não é mais a mesma, ela já não é mais a mesma que era antes. Ele já não é mais o mesmo, então envelhecendo. De repente eles não têm mais possibilidade de viver o que você queria viver com eles. Ei, Deus vai te abençoar por isso. Deus vai te honrar porque a gratidão nos coloca no circuito da graça. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé comigo. Ele quem faz tudo, é impressionante. Como muitas vezes, sem ninguém falar nada, sem uma mensagem como essa ser pregada, a pessoa se converte. E uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz no coração dele é: vá nos seus pais, vá na sua mãe, peça perdão, perdoe, procure, ajude, honre. Muitas pessoas têm essa experiência com o Espírito Santo de Deus, porque Jesus, ele é filho por excelência, e quando ele entra em nossa vida, ele nos ensina a ser filhos, nos ensina a amar, a honrar, a viver essa relação. E aí você vai procurar seu pai e sua mãe, ele vai entender por que você está fazendo isso. Tem pai e mãe de crente que até desconfia: esse menino agora está crente, está esquisito, está me ligando muito, ele quer alguma coisa. Você fala: não é não, minha mãe, é porque Jesus me ensinou a amar. E esse é o maior evangelismo possível, é amá-los, é honrá-los, tratá-los bem apesar de tudo. Luiz Gonzaga, ele teve muitas dificuldades com o filho dele também, o Gonzaguinha. Não sei quem viu essa história. Não vou contar isso também não, pá, tá demais também. Mas Gonzaguinha e Gonzaga tiveram uma relação problemática a vida toda. Até que Gonzaguinha conta também que a vida dele começou a... e Gonzaguinha contando que a vida dele começou a prosperar quando ele entendeu que seu pai era um homem do sertão, que tinha uma mente fechada. Porque ele brigou com o pai, sabe por quê? A política. Porque o pai defendia os militares, ele era revolucionário na época. Esquerda, direita, esquerda, direita, separando a família há décadas. Esquerda e direita dividindo famílias há décadas. Aí Gonzaga era chamado de milico, e Gonzaguinha era revolucionário comunista. Aí brigaram. E Gonzaguinha conta que ele tinha um peso terrível na alma dele. E a vida dele não ia para frente. Até que ele entendeu o pai. Quando ele compreende o pai, ele perdoa o pai, a carreira de Gonzaguinha cresce também. Uma das coisas mais bonitas foram ambos cantando junto, né? Então não sei quem foi seu Gonzaga, quem é seu Gonzaguinha, quem é seu Januário. Eu sei que você está... Não adianta correr. Você está todo emboado neles aí, ó. Você pode correr, você pode fugir de Exu para Fortaleza, de Fortaleza ir lá para o Rio de Janeiro, mas Januário vai com você na sua mente.
Enquanto você não volta e se reconcilia, sua alma não encontra aquele lugarzinho de aconchego, de força de vida. Então hoje eu creio que você vai voar mais alto que a asa branca, de volta para o sertão. E não vai ter mais terra seca, mas o verde dos olhos de rosinha vão tomar sua plantação. Isso vai ficar tão bom que quem está fora vai querer entrar, e quem está dentro não sai mais. Porque a sua vida vai ganhar essa gostosura da vida em família. Você crê nisso, meu amado? Olha para quem está à volta e você diga assim: ó, vida gostosa é vida em família, é painho, é maninha, é Natal, é beijo, é abraço, é neto no colo da avó, é sonhar junto, é celebrar a passagem no vestibular junto, é ensinar o filho a dirigir, é lembrar da surra que o pai deu, mas sem mágoa, e dar risada. Ei, pai, você pegou pesado, né? Ele fala, mas também você aprontava. Ei, é carregar o pai velho nos braços, é levar a mãe idosa no médico, é viajar com eles e ver o olhinho dele brilhar com uma coisa que ele nunca viu e que você está apresentando a ele. É ensinar seu pai a mexer no computador, acessar a internet, é honrá-los, é ter um monte de coisa para falar mal deles, mas achar uma coisinha para falar bem e ficar falando aquilo. Meu pai era bom nisso. Isso tudo vai trazer uma alegria profunda para a sua vida. Creia nisso. Isso é a palavra de Deus para você. Vou lhe falar uma coisa. Você que foi chamado por Cristo para viver a luz do Evangelho, comece a enxergar seus pais não como um olhar de superioridade, mas como uma visão superior. Entende? Visão superior é diferente de olhar de superioridade. Eu posso estar debaixo, mas ter uma visão superior. Entende? Eu posso ser humilde, mas ter uma visão mais profunda, mais ampla. Então, ter uma visão mais madura. É o que Paulo fala, o forte, ele vai para debaixo do fraco. Amém? Era o que Jesus fazia com José e com Maria. Maria, sabe que Maria tentou internar Jesus? Como louco? Leia Marcos capítulo 3. Lá fala no versículo... Alguns versículos antes falam assim: seus parentes queriam prendê-lo, porque diziam, está fora de si, está maluco. Aí você passa uns versículos, aparece assim: e sua mãe e seus irmãos chegaram e disseram, chame ele. É a mesma coisa. Maria foi com os irmãos para internar Jesus. O Juliano Moreira de Nazaré. Aí ele ali, em vez de brigar com a mãe, ele disse, ô mãe, agora você não pode ter esse papel de minha mãe nem de meu irmão. Você está desalinhada com a vontade do meu pai. Mas depois, na hora de morrer, ele, se preocupado com o coração dela, chamou João e disse, João, cuida dela, faz dela sua mãe. Você entende? Você confronta no que tem que confrontar às vezes, mas você sempre ama e se preocupa e cuida. Você entende? Às vezes eu não tenho nem como ouvir meu pai, mas eu vou honrá-lo. Mas eu vou amá-lo, mas eu vou abençoá-lo, porque, ouça uma coisa, sabe uma coisa mais louca que você tem que entender? Deus escolheu te trazer a vida através deles. Olha que coisa profunda. Essa coisa já mexeu tanto comigo, sabia? Ah, mas por que isso? Por que isso? Eu escolhi trazer você a vida através deles. Eu tenho um propósito com isso. Salmo 139. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Assim como Deus escolheu Maria para formar Jesus, Ele escolheu uma mãe para no ventre daquela mulher te formar. Escolheu a semente de um pai para te dar no mínimo um DNA dele. Você carregar esse DNA, não tem jeito. Você pode odiar seu pai. Quando você tiver o filho, está lá o nariz do avô. Está lá a cara do avô no menino. Tem jeito. Tá o jeito. Esse menino está todo meu pai. Está todo o jeito dele. Passa. Meu pai biológico, eu conheci ele já adulto. Quando eu conheci, meu Deus, como tem coisa desse menino, ou desse homem em mim, que eu nunca nem conheci. Meu sobrinho, Lio, ele
meu irmão e minha cunhada estavam preocupados porque ele estava com a mania. Tá ainda, né? Quando você contraria ele, ele vai no chão e quer bater a cabeça no chão. E não aprendeu com ninguém isso. Aí meu irmão assustado, mas que isso que ele está fazendo? Aí minha cunhada, eu fazia a mesma coisa. Impressionante, ninguém ensinou. Vem dentro dela. Por mais que você negue, tem coisas daquele pai que você não gosta dentro de você. E por isso que às vezes a gente tem tanto conflito com eles, porque a gente vê neles às vezes o que a gente não gosta na gente. E resolver tudo isso, entendê-los. Você diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais também. Imagine pais que não tiveram a luz do Evangelho que você tem. Você quer que se colocar de igual para igual com ele? Não, você hoje é um adulto espiritual e ele talvez nem nasceu espiritualmente. Se nasceu, pode ser um bebê, talvez. Ame-o, perdoe-o, honre-o, porque você está honrando Deus através dele. Foi Deus quem escolheu te colocar nessa família. Foi Deus quem escolheu te trazer a luz através deles. Honre esse pai, honre essa mãe. O primeiro mandamento com uma promessa. Eu quero que você faça uma oração agora pelos seus pais. Que nessa oração, se houver alguma mágoa, você perdoe. Mesmo que você pense, pastor, não tem mágoa nenhuma. Às vezes você pensa que não tem, mas tem. Então eu quero que você verbalize, ainda que baixinho, eu perdoo os meus pais. Se você souber alguma coisa que lhe trava em relação a eles, eu quero que você fale agora. Eu perdoo a minha mãe por isso. Eu perdoo meu pai por aquilo. Tente lembrar de uma qualidade deles. Diga, pai, eu te agradeço porque eles fizeram isso por mim. Não fizeram A, B e C, mas fizeram Z por mim. Deram um pouco que tinham. Me deram a educação que tinham, me deram a comida que tinham, sacrificaram de alguma forma. Agradeça a Deus, louve a Deus, bendiga o Senhor. Lembre de algo bom dos seus pais. E se comprometa a partir de hoje de falar deles bem também. De bendizê-los. De bendizê-los. Aleluia. Oh Senhor, estamos na tua presença, Pai. E o Senhor ordenou que nós honrássemos essas figuras tão importantes para nós. Nossos pais, nossas mães, de quem o Senhor nos gerou, a partir de quem nós fomos criados. Ó Deus, são tantos dilemas em nossos corações em relação aos nossos pais. Ó Deus, eles poderiam ser nossos heróis, mas às vezes viram nossos vilões. Eu te peço graça profunda para que nós possamos amá-los, honrá-los e bendizê-los, perdoá-los e compreendê-los, porque nós somos os teus filhos agora, porque nós agora temos o melhor Pai do universo, e somos capazes até de ter um coração cheio de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, de compreensão, para abençoar, para prover o Pai, para sustentar até os pais, para socorrê-los, para abraçá-los, para guiá-los se for preciso, para orientá-los, para, Senhor, sermos bênçãos na vida daqueles que mesmo que só nos gerando, foram bênçãos de alguma forma em nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda a honrar os nossos pais, a abençoar os nossos pais, a nos voltar, Senhor, para eles com amor, com alegria, com paz, com vida, a lembrar que se chegamos em algum lugar, teve alguém que nos carregou, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos pais, nós oramos pela vida deles, que eles tenham alegria, que eles tenham saúde, que eles tenham paz, que eles tenham vida. Se eles são mortos, que a memória deles em nosso coração ganhe vida, seja honrada. Oramos pelos pais de criação, pelos tios que nos criaram, pelos avós que nos criaram, pelos pais espirituais. Oramos por qualquer figura que em nossa vida representou pai, mãe, madrastos, padrastos. Oramos para que a bênção de Deus chegue neles,
e para que nós sejamos uma bênção para a vida deles, que em nós eles tenham alegria, que em nós eles recebam um conforto, que a partir de nós eles recebam um amor, um carinho, em nome de Jesus. Minha filha, seus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. É contigo, é contigo, e de dia e de noite, pra entrada, pra saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Contigo, é contigo. Bênção sobre nossas famílias, fluir da graça de Deus. Aleluia. Que o fluir da graça venha sobre nós, que haja uma conversão profunda do coração do Pai ao Filho, do Filho ao Pai, que não haja resquício de maldição alguma, mas que como o Filho levou na cruz as maldições, nós possamos ir para a cruz junto com Ele e crucificar nosso ego, nossas mágoas, nossas vaidades, e perdoar aqueles que nem sabiam o que faziam, como o Filho fez na cruz. Porque Deus não se revelou como Pai à toa, Ele se revelou como Pai e como Filho, porque essa relação é maravilhosa, e que a cura dessa relação em nossas vidas gere vida, que vão chegar nos teus filhos, e nos filhos dos teus filhos, e nos filhos dos teus filhos. Haverá uma corrente de bênção, de carinho, e de amor, e de virtude. Chega de amargura e de ressentimento. Haverá um fluir de força, de coragem. A bênção de Abraão veio para Isaac, veio para Jacó, veio para as 12 tribos, mas em Jesus a bênção de Abraão chegou em todos nós. E com essa bênção você vai abençoar até os seus pais, e através deles se virão bênçãos que você nem sonhava, mas vão chegar na sua vida, vão chegar na sua casa, em nome de Jesus. Quem crê disso? Amém, graças a Deus.